Olá a todos os espectadores, como vão? Eu sou Seon Seo-woo, responsável pela entrega de notícias factuais. Recentemente, participei de uma conferência internacional muito significativa. Por isso, hoje trago um novo conteúdo para vocês. Direto para as notícias de última hora. Vamos analisar juntos o que fazer diante dessas notícias urgentes. Fiquem atentos até o final. Primeiro, vamos falar sobre como se preparar para o início de uma guerra. É importante saber o que fazer para estar pronto caso algo aconteça. Se você estiver bem preparado, poderá prever e se proteger antes mesmo que a guerra comece. A guerra não é como no StarCraft, em que você decide começar e já sai lutando de imediato. Antes de uma guerra eclodir, existem diversos sinais e indícios. Somente observando-os, é possível prever quando ela pode começar. O exemplo mais representativo é a mobilização dos Estados Unidos. Observando a movimentação das tropas americanas, é possível perceber que algo está acontecendo e para onde os Estados Unidos estão se deslocando através das notícias. Antes da guerra na Ucrânia, os Estados Unidos já tinham 8.500 soldados em alerta máximo para possível envio e mandaram mais 3.000 para a Alemanha, Romênia e Polônia como reforço. 이란이 이스라엘을 공격하기 직전에는 미 해군이 원전기기도 했고요. Sim, e também, Ao analisarmos a situação da Coreia pela perspectiva dos Estados Unidos, é possível prever que a pressão da Coreia do Norte e da China sobre a Coreia pode aumentar, dependendo do desenrolar dos acontecimentos. É fácil pensar que algo é inevitável, como imaginar o desaparecimento de uma cidade. Os soldados precisam resolver tudo, desde comer, dormir e até mesmo fazer suas necessidades. Mas quando você vê esses soldados se movendo assim, sente algo estranho. Atualmente, uma simples pesquisa na internet revela diversos suprimentos militares disponíveis para compra. Analisando as compras de países como China e Coreia do Norte, é possível identificar sinais de preparação para conflitos, como aumento na aquisição de uniformes, suprimentos médicos e na produção de munição, artilharia e armas. Durante a guerra da Ucrânia, a Rússia começou a construir reservas militares para proteger sua economia, o que pode ser difícil de entender em tempos normais. Observando esses sinais individualmente, é possível entender se um país está se preparando para a guerra. Isso é crucial. Se o embaixador dos Estados Unidos for evacuado, é quase certo que a guerra começará. A capacidade de coleta de informações dos Estados Unidos é a mais forte do mundo. Você pode saber tudo apenas observando suas ações e localização. Imagino que até Kim Jong-un possa contar quantas refeições comerá diariamente. Portanto, quando há indícios de guerra, os Estados Unidos evacuam completamente sua embaixada antes de tudo, sinalizando esse tipo de ação. Cerca de um mês antes da guerra na Ucrânia, as embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido iniciaram a evacuação. Além disso, recomendaram que todos os cidadãos estrangeiros deixassem a Ucrânia. Se a embaixada dos Estados Unidos fosse evacuada da Coreia, significaria que a guerra está prestes a começar. Então, devemos nos preparar com antecedência. Além disso, movimentações discretas de pessoas importantes podem sinalizar que algo está para acontecer. Altos funcionários, líderes militares e empresários importantes do nosso país estão saindo discretamente para outros países recentemente. Essas pessoas provavelmente receberam informações internas sobre a iminência da guerra. Durante a crise na Ucrânia, muitos empresários também deixaram o país. Se esse for o caso, a guerra está prestes a começar. O que devemos fazer então? Na verdade, se a guerra estourar, instintivamente vamos querer fugir para outro país para sobreviver. Como a Península Coreana é uma península, pode parecer que podemos fugir de avião ou por terra. Porém, se a guerra estourar, o espaço aéreo e as fronteiras terrestres serão bloqueados imediatamente. O aeroporto internacional de Incheon, o mais próximo da Coreia do Norte, é o principal alvo. Outros aeroportos civis também serão convertidos em bases militares. Em caso de guerra, os aviões civis serão paralisados e utilizados para fins militares. Portanto, não conte com eles. Muitos pensam em fugir para o exterior de avião ou navio. Não apenas você, mas várias outras pessoas também. Ainda que os aeroportos e portos operem, será quase impossível deixar o país. Mesmo que você esteja na Coreia durante um desastre, fugir para o exterior é quase impossível. As estradas provavelmente estarão em situação ainda pior. Se a guerra estourar, os militares controlarão as principais estradas e instalarão postos de controle. Mesmo durante a guerra, Suwon abriga cerca de 2,5 milhões de pessoas. Imagine todas elas tentando evacuar pelas estradas simultaneamente. Um congestionamento terrível vai acontecer. Em uma emergência, a situação pode piorar ainda mais do que em um feriado. Mesmo com o exército controlando as estradas para garantir eficiência, o congestionamento pode ser tão grande a ponto de prejudicar até as operações militares. A maioria das estradas provavelmente será bloqueada. Se isso acontecer, até mesmo aqueles que estão pensando em fugir podem ficar presos. Algumas pessoas podem pensar que, como Seul pode ser bombardeada, o melhor é fugir para as montanhas. Mas isso é uma ação muito perigosa.
Quando a guerra eclode, as forças armadas assumem rapidamente o controle das principais áreas estratégicas, como ex-militares bem sabem. Os túneis foram escavados para as forças armadas sul-coreanas. Por isso, as autoridades locais controlam o acesso. Se você der uma volta pelo bairro, pode até identificar onde ficam as bases militares. Mas, em caso de invasão do norte, esses locais são os primeiros alvos de ataque. Para proteger esses túneis, o exército sul-coreano mudou suas principais bases para um lugar chamado Observação Post em uma área diferente. Se eu explicar de forma simples para que você entenda, pense nisso como um esconderijo secreto. Na maioria dos casos, esses OPs ficam localizados nas montanhas. 즉, 전쟁이 나면 대부분의 국군은 폭격도 피하고 적 특수전 병력의 주요 침투로를 막기 위해서 OP로 이동할 텐데요. Se muitas pessoas forem para as montanhas simultaneamente, como para evitar ataques aéreos, isso pode comprometer a capacidade dos soldados de permanecerem escondidos e prejudicar a defesa do Observação Post. Acender uma fogueira na montanha para cozinhar ou se aquecer não seria uma boa ideia, pois há uma grande chance de ser detectado por reconhecimento aéreo e acabar sendo atacado. Portanto, fugir para as montanhas não é uma boa ideia durante uma guerra na Coreia. O ideal é manter a calma e não agir de forma precipitada. Mas isso pode não ser o suficiente. Se houver acordo prévio, as notícias sairão quando os embaixadores americanos forem evacuados da Coreia, como expliquei antes. É necessário estocar diversos tipos de alimentos, água e suprimentos para pelo menos 3 dias. Durante a guerra, você deve sobreviver usando esses itens. Nesse cenário, é natural se perguntar sobre o lugar mais seguro para se abrigar. É mais seguro ficar o mais próximo possível do subsolo. Quanto mais fundo, melhor. Quando a guerra começar, os lugares mais inseguros são postos de gasolina, depósitos de munição e prédios antigos e frágeis. Em arranha-céus, se uma explosão ocorrer nas proximidades, o vidro pode se quebrar e se tornar perigoso. Perto de veículos ou postos de gasolina, há alto risco de explosão em caso de impacto. Além disso, edifícios antigos também podem ser perigosos devido à fraca estrutura interna, podendo desabar facilmente. Por isso, a menos que você esteja em um abrigo subterrâneo, o mais seguro durante um bombardeio é se proteger no subsolo. Os exemplos mais representativos são abrigos e estacionamentos subterrâneos. Nesses locais, o mais importante é encontrar um lugar seguro dentro deles. Apesar dos bombardeios, é possível se deslocar para outras estações subterrâneas conectadas, mesmo com a entrada bloqueada, aumentando a chance de sobrevivência. Nas estações subterrâneas, há instalações básicas de sobrevivência, como banheiros, facilitando a sobrevivência. Túneis ou embaixo de viadutos por onde passa o metrô também possuem abrigos improvisados que podem aumentar as chances de sobrevivência. Verifique previamente se há essas instalações por perto, pois podem ser um recurso essencial. Se não houver instalações subterrâneas próximas, é mais seguro ficar dentro do prédio. Em geral, edifícios de concreto oferecem boa proteção, especialmente os construídos com códigos modernos. Mesmo atingidos por ondas de choque, mantêm uma proteção forte e evitam grandes danos. Em caso de explosão, se não puder se abrigar no subsolo, procure ficar longe de janelas e portas, preferivelmente em áreas internas do prédio, para aumentar suas chances de sobrevivência. O mais importante é desligar todos os aparelhos eletrônicos para se proteger contra ondas eletromagnéticas de explosões nucleares. Em explosões, locais com luz facilmente visível são mais propensos a ataques. Portanto, para evitar ataques, é mais seguro manter as luzes apagadas à noite. Quando o bombardeio termina, você precisa passar imediatamente para a próxima ação. O restabelecimento da energia elétrica não implica a normalização imediata de todas as funções sociais. O governo fará o possível para manter a ordem e evitar que o caos se instale. Por isso, a menos que você esteja em uma área de combate, é melhor ficar em casa, seguro, e acompanhar as notícias e o rádio nacionais e internacionais para obter várias informações. Pode haver cortes de energia, água ou internet, mas mesmo sem energia, ouvir rádio a pilha pode ser muito útil em emergências, então é bom ter um preparado. Se precisar sair, opte por horários menos movimentados, com menos pessoas nas ruas ou montanhas, evitando riscos desnecessários. Essas regiões, geralmente distantes do centro, têm menor probabilidade de serem atingidas, sendo, de modo geral, mais seguras. Por esse motivo, a maioria das estradas pode estar sob controle militar. Então, é melhor usar veículos particulares ou estradas secundárias para se deslocar por essas áreas. Olá, sou Sung Bin Kwon, do canal 9 Dae-un. Como imagino que apenas homens estejam assistindo, serei direto. De fato, pensei o mesmo.
praticamente todos os 19 a 45 anos serão mobilizados como reservistas. Portanto, os ex-soldados reservistas receberão uma notificação de mobilização do Centro de Defesa Local e deverão se apresentar no local designado dentro do prazo estipulado. Após o aviso de mobilização geral, você deverá se apresentar em poucas horas no local indicado, geralmente próximo à sua residência. Mesmo se apresentando por conta própria no quartel ou centro de mobilização indicado na convocação, você terá prioridade para embarque rápido e transporte facilitado. Você pode se perguntar se realmente será possível pegar carona, mas, na verdade, não se sabe ao certo se isso será possível. Jeon Seok pode não querer isso, mas muitas pessoas ainda querem Jeon Seok. Evitarei julgamentos precipitados sobre situações não vivenciadas pessoalmente. Na próxima vez, vou mostrar visualmente como realizar um ataque, como fazê-lo de forma eficaz e como você pode ser eficiente em combate, baseando-me nas experiências recentes que tive. Se você já passou por algo parecido, o que faria primeiro? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Tentarei refletir isso nos próximos vídeos. Obrigado.